essa é uma história muito curiosa, porque no meio dessa pandemia, a Ambev, que é nossa patrocinadora, estava desenvolvendo uma nova área, uma área com foco em colaboração. E nós apresentamos a ideia do maior festival colaborativo de criatividade do mundo em tempo recorde. E aí nós percebemos uma mudança cultural em uma das maiores empresas de bebidas do país. A velocidade com que essa nova área, a Together, nos respondeu e entrou como um grande parceiro alavancando essa iniciativa, mostra que sim, a Ambev, assim como outras grandes empresas, estão reinventando a sua cultura para acelerar os seus processos de inovação. Eu tenho um grande orgulho de chamar essa pessoa aqui ao palco para falar um pouco mais sobre uma manobra imprevisível, mas não inesperada. Uma pessoa que tem sensibilidade, mas que acima de tudo tem entusiasmo. O nome dele é Felipe Barachini, ele é formado pela SPM e hoje atua no marketing da Together Ambev. Seja muito bem-vindo, Felipe, para contar um pouco sobre essa história do Acid Drop. E aí, Lucas, beleza? Tudo ótimo. Isso aí, pessoal. É o seguinte, eu tenho uma parada com datas, tá? É uma coisa que eu guardo muito, me ajuda a me organizar aqui como cabeça de virginiano. Dia 3 de março do ano passado foi uma data marcante para mim, porque eu comecei a trabalhar na Ambev nesse dia. Foi uma primeira semana ali de integração e eu estava muito feliz com aquilo, né? Uma empresa que eu já admirava há mais de 10 anos. E aí eu realmente, na primeira semana, eu comecei a entender essa nova fase da Ambev, dessa cultura de ir além dos rótulos, né? E como que é importante colocar isso na vivência das pessoas que trabalham lá e passar isso também para todos os parceiros, né, da Ambev, para todo mundo que se relaciona com ela. A sensação do dia que eu comecei lá era basicamente essa aqui. É como se você realmente fosse saltar de um avião, construir paraquedas no meio do caminho, assim. Eu fui lá para uma entrevista, onde eu fiquei sabendo que existia uma vontade de se formatar uma área, que chamava Together, e que essa área utilizava os eventos da Ambev, tipo carnaval, sertanejo, futebol. E eu cheguei lá e não entendi nada direito, falei, pô, tá bom, vamos nessa, né? E aí, basicamente, o desafio era que a gente tinha que pegar essa ideia, que era meio que uma cláusula contratual para trazer parceiros para os eventos da Ambev. E a gente queria formatar isso para que virasse uma área autônoma, uma área que tivesse mais velocidade, uma área que pudesse melhorar a experiência das pessoas que participam desses grandes eventos. Então, basicamente, era uma ideia pautada em aglomerações, em multidões. Estamos falando de muita gente mesmo. E aí, eu não estava imaginando, ninguém estava imaginando, que de repente a gente ia enfrentar essa coisinha pequena chamada coronavírus, que em pouco tempo virou o mundo de cabeça para baixo, né? Virou a cabeça das pessoas do avesso, a incerteza do que podia se esperar ou não, ela dominou assim, a sensibilidade do planeta. Falei, bom, e agora, né? Estou começando aqui na Ambev, numa empreitada aqui no desafio para botar uma área de pé que está pautada em eventos. E aí, poucos dias depois, já no dia 12 de março, a gente já entrou todo mundo em home office. Ou seja, acho que eu fui 3 vezes no escritório, porque eu estava fazendo uma integração e aí não deu nem tempo de começar. Então, basicamente, eu conheço todo mundo por Zoom. E aí, as coisas foram acontecendo, né? O home office virou uma realidade para as pessoas. Todo mundo teve que se adaptar. Essa imagem ela reflete bastante assim como eu tive que me adaptar com um filho de 3 anos no começo da pandemia e outro que nasceu no meio da pandemia. O mundo todo passou por uma readaptação e a gente tinha que andar rápido. Ao mesmo tempo, eu fui ficando cada vez mais seguro e feliz de saber que a empresa que eu estava dando tudo que tinha para poder superar esse problema, para poder trazer soluções. Criatividade, para mim, é encontrar soluções. Logo depois começaram a onda das lives, e aí todo mundo, agora o negócio é ver live, vamos postar live, vamos, por que não patrocinar live? E aí de repente, por que não aplicar o conceito da Together para trazer os parceiros para as lives? E aí depois das lives, a sensação era de que o ano, ao mesmo tempo que ele não passava, ele voava. Eu não sei se foi para todo mundo assim, mas comigo foi
muito difícil assim entender, né, o novo timing que estava acontecendo as coisas. Ao mesmo tempo que às vezes a gente achava que aquilo não ia acabar nunca, a gente viu que o ano foi fazendo assim, ó, foi indo muito rápido e a gente foi se adaptando e as coisas foram acontecendo. O desafio de se ter uma área formatada, com uma marca que pudesse ser divulgada para o mercado, uma ambição de lançar ela em abril do ano passado, fazer uma grande festa, um evento para chamar as maiores empresas do mundo. Aquilo tudo estava represado, né? A gente não podia fazer aquilo. Então a gente teve que ir se adaptando e se reinventando e o lançamento da Together ele foi ficando. A gente conseguiu atuar nas internas, vamos dizer assim, a gente realizou vários projetos ano passado, mas a gente não conseguiu lançar. E aí, então, ninguém precisava ter uma bola de cristal para ver que isso ia acontecer. Depois de tanto tempo em casa, 2021 chegando, as pessoas ficando cansadas, falando chega, não aguento mais pandemia, o mundo falando calma, espera a vacina, e as pessoas não estão aguentando. E aí, óbvio que qualquer um conseguia prever o que ia acontecer, né? Mesmo a gente precisando de mais ajuda e reforços, da onde a gente acha que a gente nem conseguia imaginar, e falando, calma pessoal, a galera não conseguiu segurar, e aí o Brasil fedeu o Covid. Então, a gente teve que se adaptar de novo. E aí, a segunda onda veio, e eu acho que essa imagem, para mim, ela deixa muito claro, assim, né? Ela veio de uma forma no Brasil que foi muito destrutiva, assim. E isso não é bom para ninguém. Avisamos, o mundo avisou, mas a gente faz as escolhas, né? E disse um mestre, um grande amigo meu, que quando você faz uma escolha, você faz uma renúncia também. Então é uma reflexão que eu acho que a gente tem que todo dia se perguntar por que a gente tem que olhar para essa imagem. Ela é importante para fazer a gente lembrar que a gente tem que viver no presente. Não adianta ficar no passado, fantasiar o futuro, porque tudo pode acontecer de uma hora para outra. Em respeito a todo mundo que perdeu seus familiares, eu queria dizer que a Ambev sempre deu o melhor para tentar frear isso ao máximo e eu tenho muito orgulho de estar lá e poder dizer isso. E a mensagem que fica é, vamos seguindo um dia por vez. Bom, então, nesse cenário todo, precisamos mudar a estratégia, né? A gente ia lançar Together no final do ano, né? Ia ser em abril, depois ia ser no final, um grande evento e tal. E aí a gente falou, vamos ter calma, os líderes, né, conseguiram fazer uma direção boa para a gente saber melhor as decisões que a gente tinha que tomar. E aí entendemos que vamos unir então a Together com a Ambev e fazer um lançamento calmo, digital. Vamos tentar aproveitar alguma oportunidade nesse primeiro semestre de 2021 para a gente se colocar no mercado de uma forma autêntica, de uma forma criativa, né, de uma forma original. Então a gente tinha algumas ideias de fazer uns eventos, de fazer algo muito parecido com o que está acontecendo aqui hoje, né, de trazer pessoas para refletir, para trocar, para pensar. Dia 16/3, esse cara que me apresentou agora há pouco aqui, Lucas Foster, resolveu entrar lá no site da Together, que, pô, a gente está fazendo um lançamento soft e tal, não tem o número do WhatsApp profissional ainda. Qual que é o número que põe? Põe o meu aí. Se alguém mandar uma mensagem, eu vou fingir que eu sou um bot. Mas beleza, o Lucão me manda uma mensagem. Oi pessoal, Together, tudo bom? Eu já tinha o celular dele ali, né? Ele deve ter apagado o meu. Eu já dei uma risada, falei, o que é, cara? Fala, ele, acessei o site de vocês, achei incrível. Pô, gostaria de compartilhar uma oportunidade do World Creative Day. Eu acompanho esse evento desde o lançamento, eu vejo o Lucão fazendo esse movimento de perto. Ele me contou a história, falou que dia 21 de abril de 2017, as Nações Unidas reconheceu essa data como o Dia Mundial da Criatividade. E ele falou que esse ano o evento estava expandindo para vários países. O evento estava ganhando mais força. E eu estava acompanhando aquilo de perto. E aí eu falei, bom, seguindo a conversa, ele falou, você acredita que tem alguma coisa que a gente possa fazer junto? Aí ele me pediu se eu podia mandar uns recebíveis para os 100 e tantos palestrantes, pessoas influentes, respeitadas e convidadas para estar aqui hoje e amanhã falando sobre o futuro do mundo, sobre essa nova perspectiva. Ele queria que eu mandasse lá um kit com uma cervejinha e tal. Aí eu peguei e falei, deixa eu dar uma olhada com o time aqui, mas pensa maior, quero colocar a Together nessa parada. Vamos patrocinar agora, vamos apoiar o maior evento de criatividade. E vamos apresentar a nossa área lá, vamos discutir isso, temos que tentar alguma coisa. E eu achei que era uma boa ideia. Eu só não estava
confiando muito nessa última mensagem que eu deixei para ele, que foi: me chama de speaker nessa porra. Eu falei, olha, vou falar com o pessoal aqui. E aí fui pensando ali, conversando com ele, entendendo, e fui pesquisando mais sobre o evento. Até que chegou no dia 19 de março, chegou um e-mail para mim com um convite para ser um palestrante no Dia Mundial da Criatividade. Eu falei, filha da mãe, ele levou a sério isso mesmo, e agora, né? Aí chegou o convite lá, prezado Felipe. Eu falei, vixe, começou assim já. E nesse meio do caminho a gente estava ali tentando entender as possibilidades de como que a Ambev ia se relacionar para patrocinar essa iniciativa, como que a Together ia aparecer, quais seriam as oportunidades que eu teria para contar a história da Together. Então eu comecei a falar com o Lucão, beleza, vamos entender aqui as contrapartidas, vamos fechar aqui o nosso combinado. Eu falei, então tá, eu quero mais 3 conteúdos. E aí eu pedi todas essas coisas ali pro Lucão e mais uma outra aqui, outra ali, e ele foi dando todas as possibilidades que eu queria, que eu entendia que seriam interessantes pra gente. Voltando às datas, né? Dia 16 ele me mandou a mensagem, dia 19 ele me fez o convite, dia 23 de março eu consegui ter todas as informações que precisava para apresentar a oportunidade para o time da Together. E a oportunidade foi aprovada em tempo recorde no dia 25. Lucas Foster deixou o convite para falar sobre criatividade, originalidade e iniciativa. Comecei a pirar nessa data. O que significa dia 21/4 para mim? Além de ser um feriado que todo mundo conhece, aí, o dia de Tiradentes, onde as pessoas comemoram que ele foi enforcado, esquartejado e espalhado pelas estradas porque ele estava tentando fazer um movimento contra o aumento dos impostos, essa data ela me remetia sempre a Tiradentes. Outra coisa importante para mim é que ela é aniversário da minha avó. Foi o último aniversário dela. E aí eu comecei a pensar, então, como é que eu vou fazer essa palestra aí que o Lucão tá me pedindo, né? Aí eu lembrei de uma outra coisa que aconteceu também no dia 21/4 de 2017, que foi esse feito realizado por um atleta de altíssima performance chamado Acid Drop. E eu sou um cara que piro em coisas que são feitas pela primeira vez. Eu gosto muito disso. E eu estava assistindo esse documentário, eu já tinha assistido 10 vezes já, quando o Lucas me procurou. Então eu falei, eu vou contar essa história, que é a história do Nathan Fletcher, cara que realmente conseguiu realizar um sonho que muitas pessoas achavam que não fosse possível. Então, só para contextualizar um pouquinho, eu tive a sorte de, em 2009, conhecer ele, o irmão e o pai, lá na casa dele na Califórnia. Eu fiz uma viagem lá a trabalho e, sem querer, eu acabei caindo lá na casa deles e tomei um café com os caras. Alguns anos depois, em 2013, eu vi ele pegar essa onda ao vivo da praia, lá em Pipeline. Eu estava lá lançando um projeto, que era o primeiro aplicativo de previsão de onda, pensamento mobile first, e eu tive a sorte de ver esse cara pegar esse tubo da areia. Para a gente falar um pouco sobre a originalidade, né? O que ela pode representar para você? Nesse conceito aqui, nessa história, o avô do Nathan Fletcher, que é o Walter Hoffman, ele foi um dos pioneiros de onda gigante no Havaí na década de 40. E aí ele teve um filho, o Herbie Fletcher, que teve mais 2 filhos, o Christian e o Nathan, que é o mais novo. E é dele que nós estamos falando aqui hoje. Então a originalidade dele, ela pode ser traqueada já desde o avô, que era um cara que conseguiu ser reconhecido e eternizado por pegar ondas grandes. Depois veio o pai dele, uma figura, vamos dizer assim, uma realeza do surf. E o irmão mais velho dele, Christian, começou a inovar com os aéreos, quando ninguém nem estava pensando nisso. E ele foi um grande responsável por difundir a cultura do punk rock, surf, skate no mundo. Não precisa falar muita coisa, as imagens contam tudo. Esse é o pai do cara, na década de 80, puxando os filhos pequenos ali nessas ondas. Então, assim, dá pra ver que não vai ficar muito normal ali, né? Não vai ser um cara que vai querer trabalhar numa coisa tranquila. Então, assim, você já consegue perceber ali algumas influências. Um dos melhores amigos do pai dele era só Jay Adams, o maior ícone do skate e um dos maiores ícones do surf, que infelizmente já faleceu em 2014, que era inclusive babado do Nathan Fletcher. Quando ele tinha uns 10, 11 anos, o pai dele tinha que sair para fazer umas fotos de revista de surf e deixava o filho com esse cara que ensinou ele a andar de skate, a surfar, e foi ele quem falou para o Nathan que o skate ia fazer ele melhorar o estilo dele no surf. E começou a fazer ele se questionar, quem que é você? Então, existiu uma grande influência de uma pessoa de fora e uma pressão muito grande, né, hereditária na família, para o Nathan decidir quem que ele era e qual que era o caminho que ele ia escolher. Fazendo a autoanálise dele, não foi difícil ele lembrar, né, as raízes dele com o skate, as influências, e essa foto aqui dele com 11 anos pegando uma onda de consequência no Havaí. Isso é algo, tipo, incrível, uma criança desse tamanho fazer um negócio desse. Então, beleza. Ele tinha iniciativa, ele tinha talento, ele tinha tudo. E aí ele
começou a ouvir o que o Jay Adams falou e começou a levar o estilo do skate para as ondas. E aí nessa ele tinha uma paixão que era pular das coisas. E ele sempre se questionava. Os amigos dele falavam, meu, o cara nunca está satisfeito com as pranchas, ele está sempre querendo fazer algo a mais. E aí ele falou, pô, os caras ficavam, né, meus amigos do meu pai e eu, a gente pulava de telhado em rampas de skate, eu quero fazer isso em cima de uma onda. E ele começou a tentar pular de uns cliffs. Só que não dava certo. Então aí entrou o processo criativo dele, né? Ele falou, pô, por que eu não consigo completar essa manobra, né? Qual que é a solução disso? Como é que eu vou resolver? E ele pulou várias vezes. E aí então ele teve uma ideia, vou pular de um helicóptero. Por que não? Coloco um jet ski aqui, outro ali, e eu consigo saltar de um helicóptero se ele estiver acompanhando a onda em movimento. E então ele tomou essa iniciativa. Afinal, quem é você? Ele falou, eu vou ser o cara que vou saltar do helicóptero e vou fazer um acid drop, que é uma manobra do skate, pela primeira vez. E aí, antes disso acontecer, ele passou por um período onde ele perdeu um dos melhores amigos dele, que era o tricampeão do mundo Andy Irons, um grande amigo de ondas gigantes que estava com ele numa sessão em 2011, e logo depois, em 2014, o Jay Adams, que era uma das maiores referências dele, também foi embora. E isso foi muito impactante para o Nathan, porque ele começou a se questionar se ele deveria continuar ou não nessa busca de ondas grandes e nesse sonho dele de tentar saltar de um helicóptero. Ele ficou num período sombrio, um período de incertezas, um período de dúvidas. E aí apareceu uma oportunidade em Fiji. Um swell apontou no mapa, um lugar chamado Cloud Break, e ele sentiu, né, aquela coisa do gut feeling, que ele tinha que estar lá. Ele pegou essa onda. Uma das ondas que definiu a carreira dele e de fato posicionou ele como um grande inovador de ondas grandes, porque ele estava surfando essa onda com uma prancha de 3 metros, que era uma coisa que ninguém fazia na época. E aí a segunda oportunidade, 3 semanas depois, foi essa onda que ele pegou no Tahiti, sobreviveu e depois foi premiado como o Ride of the Year por um dos Oscars do surf. Ele pegou o projeto dele de 15 anos atrás e viu que ele tinha como estruturar isso de um jeito melhor. Conseguia ficar mais claro o que ele queria fazer. No dia 21/4 de 2017, ele saltou de um helicóptero no Havaí, numa época imprevisível, porque já era abril, já era época que não deveriam ter ondas grandes. Foi no dia que a autorização da prefeitura saiu e tinha um swell, uma ondulação gigante que ele não podia perder essa oportunidade. O fato dele ter feito isso pela primeira vez é algo que me motiva a acreditar que a gente deve seguir os nossos sonhos e correr atrás do que a gente quer, porque no final a gente tá aqui para isso, né? I came up with the idea that I thought, oh man, maybe you could jump out of a helicopter and land in one of these waves. So coming from a family of innovators in surfing, I got the chance to be able to bring the helicopter into the surf world. So power machine surfing has, gone one step further. All right, it's a good set right here. I don't know how long it took, but maybe 12 years or 15 years. But thinking about it, imagining it, dreaming it, and that this opportunity came by with this guy, Michael, was to be able to bring that dream to life, to jump out of a helicopter into a wave. Once the wind's in your face, and you see the view of the waves, and you're just barely above them going through, just the rush right there gave you those butterflies, like when you're a little kid gonna jump off a high rock or something. And surfing, it's all you trying to get out alive. The helicopter brings a whole nother element. And of course it's going to be spiritual. If it's not, then you're not in the moment. I was on the edge of the helicopter looking down, and I was on the brink of the unknown. You want to track one wave right here? Yeah. To be able to make this, we're going to have to go and follow the wave, get in front of it without hitting the tail rotor on the lip, and drop down in elevation, and then right then is when I'm going to have to get out and get over
And then as I do that, he's going to have to pull away and go the opposite way. Put it all together, got the people, got the pilot, we did some test runs. Seeing the last swells when they popped up on the charts, that's when we knew it was destiny. There wasn't supposed to be a swell at this time of the year. Watched it go from glassy and sunny to cloudy and rainy. But what we're watching it right now is getting ready to blow out as we sit here. Eu não coloquei o salto de propósito para que vocês possam ir atrás e se mexer. E quem quiser assiste o documentário Heavy Water, que vale a pena. Mas para concluir aqui o que eu vim fazer hoje, eu acredito que a Ambev é uma empresa que está mudando muito o rumo das coisas. E ela está em busca de pessoas originais, que têm iniciativa, pessoas criativas, e em busca de projetos, de ideias, de colaboração. E é por isso que eu acredito que a gente está aqui nesse evento hoje. Porque a vida é feita de momentos inesquecíveis. Eu quis trazer hoje aqui uma história de um momento para uma pessoa que ficou inesquecível na cabeça dela, acabou ficando inesquecível para mim, que me identifico muito com a história. E se eu conseguir hoje fazer aqui vocês pensarem um pouquinho mais além e saber que para alcançar os nossos sonhos a gente vai ter que sempre lidar com as imprevisibilidades e as incertezas, esse foi um ótimo exemplo aqui para inspirar vocês a seguir em frente. Valeu! All of it came together as a childhood dream. It was a huge success.